O título dessa meditação nesta manhã é De Todo o Coração. Nós encontramos no livro de 2 Crônicas dos Reis de Israel, no seu capítulo 31, no verso 21, diz a palavra de Deus: E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez, e prosperou. Nos chama a atenção desta palavra, com todo o seu coração o fez e prosperou. Você quer prosperidade na sua vida? Nesse capítulo 31, nós encontramos como pano de fundo o período em que o rei de Judá, da parte sul, era Ezequias. E Ezequias foi um rei segundo o coração de Davi. Foi um rei que levou o povo de Judá a buscar ao Senhor, a desfazer ídolos, poste-ídolos, que o povo muitas das vezes adentrava por caminhos de desobediência, e isso criava uma situação de oposição com Deus. Foi um rei dedicado à lei do Senhor. Nós encontramos neste capítulo 31 de 2 Crônicas, no verso 4, por exemplo, algo que ele instituiu e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Uma orientação para que esse serviço religioso, espiritual, ele pudesse ser feito. A importância que esse rei realizou para que esse estabelecimento da vida espiritual do povo fosse algo rotineiro e necessário. Nós encontramos isso também na vida de Neemias, de Esdras, em grandes períodos de avivamento, a importância que é dado à parte espiritual de uma nação. Isso é importante para os nossos dias também. O estabelecimento do reino de Deus através de um trabalho sólido, contínuo, para que esse trabalho influencie as famílias e assim os valores espirituais, morais, sociais sejam estabelecidos na vida das pessoas. Esse verso 4 diz que Ezequias ordenou que o povo desse aos sacerdotes e levitas as primícias e o dízimo de todas as suas colheitas. Para quê?
para que isso desse condições aos sacerdotes se dedicarem plenamente a Deus e ao ministério da palavra. A importância desse restabelecimento, dessa sustentação na casa de Deus. Infelizmente, vivemos em épocas que tem pessoas que não têm esse discernimento espiritual, que a casa de Deus, ela precisa ser mantida através dos dízimos e das ofertas, para que haja condições de sustentação da casa de Deus. A importância da casa de Deus nas nossas vidas, onde podemos cultuar a Deus coletivamente com outras pessoas. Fazemos isso como corpo de Cristo. Às vezes a pessoa é sócia de um clube e ela paga uma mensalidade, quer que aquele clube ofereça algumas regalias. Agora, com a casa de Deus, nós temos um compromisso diferente, um entendimento em que precisamos trazer o sustento para que a casa de Deus ela permaneça. E no Novo Testamento nós vemos, no início da igreja primitiva, que os apóstolos, vendo a necessidade das chamadas viúvas, instituíram diáconos, e diz a palavra em Atos capítulo 6, verso 4, que eles se dedicaram às orações e ao ministério da palavra. Portanto, esse estabelecimento, ele é muito importante para um avivamento da obra do Senhor. E nesse capítulo 31, ainda falando do contexto, nós podemos ver o que diz no verso 10: e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então aqui, mais uma vez, nós vemos que ao trazer as ofertas à casa do Senhor, houve mantimento, houve fartura, houve até sobra. E a promessa que encontramos aqui sendo realizada na época do povo de Israel, na época do rei Ezequias, que o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Podemos ver que, como condição para experimentar a bênção divina, o crente deve estar disposto e resolvido a contribuir com os seus recursos para a obra e o ministério de Deus. Ele precisa entender a necessidade de se manter a casa do Senhor. E tanto no país, na nação em que nós vivemos, como também trabalho missionário, aonde muitos irmãos estão indo
e que precisam de apoio para realizarem esta obra. Quando não entendemos essa participação, quando recusamos a oferecer esse sustento à casa do Senhor, isso é um sinal de que o nosso amor a Deus e a sua causa, ele é deficiente. Ele não tem uma correspondência com relação àquilo que Deus tem realizado por nós através do seu Filho lá na cruz do Calvário, e nós retemos e dessa maneira desobedecemos a orientação da palavra de Deus. Deus, ele deseja que sirvamos a Ele e não ao dinheiro, que é uma espécie de ídolo que o Senhor Jesus falou em Mateus que não devemos servir a Deus e a Mamon. Então, o povo fez isso de todo o coração e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Deus não olha para o exterior, diz a palavra. Deus olha para o interior. E nós precisamos ter um coração que agrada a Deus. Como, por exemplo, citamos o caso de Davi, que tinha um coração que a Bíblia fala, apesar dos seus erros, um coração que agradava a Deus. O nosso coração deve agradar a Deus, não agradar aos homens, mas devemos agradar a Deus. E tudo que nós fazemos, seja no sentido espiritual das nossas vidas, como também no serviço secular, material, é obrigação de fazermos com toda a nossa dedicação, com todo nosso coração. Podemos ver nas biografias, nos exemplos humanos, de pessoas que são prósperas. Elas fazem o seu trabalho com toda a dedicação, com todo o seu coração, enquanto que aqueles que vão trabalhando e vão deixando o coração para trás, quase certamente falham. Como é bom observarmos pessoas que fazem as coisas com todo o coração. Aqui na igreja podemos ver diariamente vários irmãos fazendo a obra de Deus com toda dedicação. E isso é maravilhoso. Deus, ele não dá colheitas a homens ociosos, a homens que ficam de braços cruzados, a homens que perdem o tempo das suas vidas com atividades inúteis, ociosas. Deus, ele não concede frutos para essas pessoas. As pessoas, elas precisam entender que o tempo é precioso, o tempo é dinheiro, como diz alguns, e não podemos perder tempo com inutilidades, principalmente agora na era da informática. Pessoas passam com estudos feitos 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas é a média, num celular, às vezes observando coisas que são entretenimento, que é justo um certo entretenimento, mas passam o dia todo
vendo coisas, analisando pessoas, isso é uma ociosidade. E o que será colhido se a pessoa faz o trabalho com ociosidade? Vai colher espinhos. E Deus não se agrada em mandar riqueza àqueles que não cavam o campo para encontrar o seu tesouro escondido. O Senhor falou sobre aquela pérola de grande valor, mas para aquele homem conseguir aquela grande pérola, teve que cavar o terreno. Então é assim que funciona na vida. E é de conhecimento universal que se um homem quiser prosperar, ele precisa ser diligente nos negócios. E assim podemos trazer este exemplo para a vida espiritual, assim como também em outras áreas da nossa vida, como por exemplo na família, no casamento, em todas as atividades que nós tivermos. Se você quiser prosperar, por exemplo, em sua obra espiritual, em sua obra para o Senhor Jesus Cristo, deixe o coração trabalhar e que seja feito com todo o seu coração, deixando qualquer vaidade, qualquer pretensão humana de lado, mas colocando o coração, porque Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Portanto, coloque mais força, energia, sinceridade e fervor naquilo que você crê, por exemplo, na sua crença ao Senhor Jesus Cristo, no seu envolvimento com a sua obra. Coloque esses atributos que com certeza o Espírito Santo de Deus concede para aqueles que querem mais, e assim você vai ser bem-sucedido. Nós temos a promessa que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Paulo dizia isso: tudo posso naquele que me fortalece. Ele reconhecia que tinha muitas fraquezas. Romanos capítulo 7, ele fala muito sobre isso. Homem miserável que eu sou. Mas ele sabia também que o Espírito Santo podia agir na sua vida, e assim ele se tornou nesse grande apóstolo, neste vaso escolhido por Deus, como Deus disse para Ananias: este é um vaso que vai levar a minha palavra aos gentios. Então ele se colocou à disposição, e nós vemos uma correspondência da vontade divina de Deus para com uma correspondência da vontade do homem. O homem precisa demonstrar esta vontade para que haja uma perfeita conexão, uma engrenagem, e assim o Espírito Santo, ele age, mas o Espírito Santo, ele também não encoraja na nossa ociosidade, quando nós ficamos parados, sem atividades. Temos que sermos proativos. Espírito Santo, ama os cristãos ativos. Quem são os homens mais úteis na igreja cristã? Nós podemos ver isso com bastante facilidade nesses anos todos que estamos envolvidos com a obra de Deus, que tem pessoas que são mais ativas, são mais dedicadas, são pessoas que não trazem nenhum aborrecimento, pelo contrário, trazem soluções.
não trazem problemas, mas buscam, através dos problemas que são criados, soluções. Não acrescentam mais problemas aos problemas existentes, mas buscam solucionar, e Deus dá sabedoria para que essas soluções sejam encontradas. São as pessoas, então, que fazem o que se comprometeram a fazer para Deus com todo o coração. Quando a pessoa aceita, por exemplo, um encargo na casa de Deus para realizar alguma atividade, ela tem que ter esse discernimento. Por exemplo, um homem que é consagrado a um pastor, a uma diaconia, a um presbitério, um líder de algum ministério, ele tem que fazer de todo o coração, sem se importar com as dificuldades externas de pessoas que podem surgir, para que faça-o para Deus. Portanto, não é somente o talento, não é somente o conhecimento. Isso a pessoa pode ter, pode adquirir, mas o que vale realmente, nós podemos ver, são as pessoas que são zelosos, cujos corações estão ardentes, os homens que veem o seu Senhor seguindo à frente, prosperamente na sua majestade, na sua soberania, de sua salvação, entende o que Deus realizou através de Cristo lá na cruz do Calvário, como Deus, na sua presciência, também os conduziu a esta tão grande salvação, como Deus moveu os fatores externos e internos dos nossos corações para que um dia esta obra fosse concretizada nas nossas vidas, porque é algo divino. A salvação não vem do homem, a salvação vem da parte de Deus. Então essas pessoas entendem isso e os seus corações vibram no seu interior por causa da obra que Deus realizou em suas vidas. Logo, não pode haver um entendimento frio, ocioso, mas é um entendimento que realmente é correspondente a uma reação humana que o Espírito Santo de Deus nos esclarece. A inteireza de coração se demonstra na perseverança. Não é uma fase, não é um momento, não é um momento que você está efusivo, não é como hoje muito se fala sobre um fenômeno psiquiátrico, que é a bipolaridade. Uma hora a pessoa está super alegre, outra hora ela está triste. Não existe uma perseverança, existe uma oscilação de acordo com as manifestações exteriores envolvendo o ambiente, envolvendo pessoas. As pessoas têm diversas reações e isso não é uma inteireza de coração. Há necessidade de perseverança. Ela muitas das vezes pode falhar no início por falta de experiência, mas o trabalhador zeloso, ele sempre dirá: é o trabalho do Senhor e precisa ser feito. Meu Senhor me designou para fazer isso e em sua força vou realizá-lo. Isso deve ser a demonstração que nós devemos ter, como o Senhor Jesus realizou a sua obra aqui na terra. Como você está, meu irmão? Você tem trabalhado com todo o seu coração, servindo ao seu Mestre?
lembra-se do zelo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa, no seu ministério terreno, extremamente zelosa naquilo que ele fez. Ele fazia o seu trabalho de coração e ele chegou a dizer: o zelo da tua casa me consumiu. Quer dizer, como que dizendo, ele foi até o final. Ele, na sua humanidade, ele chegou aos seus limites de tanto zelo que ele tinha para com a casa de Deus. Como é bom, maravilhoso ver pessoas que têm esse zelo com as coisas de Deus. E como também é triste quando vemos pessoas fazendo pouco caso, sem nenhuma reverência, sem nenhum cuidado com as coisas de Deus. Seja as coisas mais simples, a gente vê uma dedicação maravilhosa, e isso realmente é algo que demonstra esse apego de todo o coração, servindo ao seu mestre, não importando se a sua atividade tem grande destaque para os homens ou não, o fazem de todo o coração. E quando o Senhor Jesus derramou as suas gotas de sangue, não foi um fardo leve, mas foi um fardo pesado que aqueles ombros abençoados tiveram que carregar. E quando ele carregou esses fardos, quando ele derramou o seu coração, não era um fraco esforço que ele estava fazendo pela salvação do seu povo. Foi algo que realmente, nas vésperas, no jardim do Getsêmani, ele pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele carregou sobre si as nossas dores. E devemos entender que o peso maior foi ele que carregou para que nós pudéssemos agora termos os nossos pecados cancelados. E ele demonstrou isso por nós. E como Jesus foi fervoroso em tudo aquilo que fez. E nós, como estamos levando a vida cristã? Estamos levando no banho-maria, na mordidão? Estamos levando na frieza espiritual? Ou a demonstração de Cristo, que foi uma demonstração de fervor, de ânimo, de não se deixar abater, ir até o final e poder dizer: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que maravilha! Que exemplo! Que nós possamos olhar para o nosso Mestre e, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que você entenda que tudo que você fizer na sua vida espiritual, faça-o de todo o seu coração. Seja para pegar uma água, seja para passar o pano na casa do Senhor, faça-o de todo o seu coração, sem resmungar, sem ficar olhando como olhou Marta para Maria. Senhor, eu estou aqui fazendo essa comida e a minha irmã está sentada ao teu lado. Peça para ela me ajudar. Não se preocupe com os outros. Faça você mesmo o que você acha que é a sua incumbência e faça mais do que se fosse possível.
para que realmente você possa buscar a seu Deus com todo o seu coração e você também receber a prosperidade que Deus tem prometido. Que Deus te abençoe. Amém.